Fala, meus queridos, tudo beleza? Estou passando aqui hoje para a gente fazer uma leitura mensal para o mês de novembro de 2025. Se por um acaso você está vendo isso em outro período aí e está um pouquinho perdido, não tem problema. De repente a mensagem que está aqui também pode sintonizar com o seu momento. Nada é por acaso, né? Então, se você caiu nesse vídeo, deve ter alguma coisinha aqui para você. Mas se você está assistindo agora, nesse finalzinho de outubro de 2025 ou no começo do mês de novembro, dá uma olhada no que está rolando aqui nessas cartas. Eu vou tirar aqui ainda, né, junto com vocês aqui, e a gente vai ver tudo certinho, questões profissionais, emocionais, vida afetiva, vida social, espiritualidade. A gente vai dar uma olhada geral aqui no nosso mês, tá bom? E qual é a moeda de troca? É o like no vídeo, tá, gente? O like no vídeo, um comentário aqui embaixo, nem que seja um emoji qualquer, para mostrar que você está aqui me acompanhando. O like e o comentário é fundamental para que a gente mantenha o canal na ativa, né? Quem está criando conteúdo gratuito aqui na internet sabe como isso é importante, tá? E sem enrolação, então vamos lá. Só um recadinho, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Omote, sou tarólogo e me segue lá no Instagram, porque meu conteúdo é muito mais lá do que aqui no YouTube, tá bom? Vamos começar então, gente? Eu vou baixar a câmera para a gente fazer nossa leitura aqui juntos e ver o que temos para esse mês de novembro. Gente, perdão a bagunça aqui da mesa, tá? Enfim, esses fios vão ficar aqui, não vão atrapalhar não. Para essa leitura, eu escolhi o After Tarot. Ele é um deck que mostra as imagens clássicas do tarô, né, do Rider-Waite, só que com um pouquinho depois. Por exemplo, 4 de ouros aqui, a morte já chegou para buscar ele e ele não quer soltar as moedas, né? Então ele traz uma visão um pouquinho depois de cada situação e dentro desse contexto a gente consegue também ter um pouco da visão do futuro, né? O louco, por exemplo, aqui no caso, ele caiu do precipício já. Então é bem legal para leituras de previsões como essa. Vamos embaralhar, concentrar um pouquinho então sobre o que nos espera no mês de novembro. É uma leitura geral, gente, não é a mesma coisa de fazer uma leitura particular, né? Quem quiser fazer uma leitura particular, eu estou fazendo leituras mensais lá nas caixinhas de perguntas no meu Instagram, só chegar lá, tá? Mas aqui a gente vai ter uma visão geral, mas acredito que vai poder ajudar bastante aí muitas pessoas. Vamos lá. Vamos cortar e vamos sintonizar com a energia então do mês de novembro de 2025 nessa leitura coletiva para todo mundo que está aqui clicando nesse vídeo para acompanhar. Esse deck não é bom para leque e essa mesa também não, mas tudo bem. Vamos lá então, a gente vai começar aqui olhando a primeira carta, que é a carta principal da leitura, que mostra o que está rolando nesse mês. Agora a carta do corpo, a carta do coração, a carta da comunidade, a carta da mente, a carta do espírito e, por último, o conselho, aliás, a previsão mensal. É o conselho mesmo, né? Vamos olhar depois desse conselho, então, do 2 de ouros, tá? Como conselho no final. Então, vamos lá. Serve como conselho e previsão, tá? No final das contas. Então, temos o carro. Eu vou mostrar as cartas de perto daqui a pouquinho, tá? Deixa eu tentar centralizar mais aqui com a câmera. A gente tem o carro como a primeira carta, que mostra a energia principal, o topo do guarda-chuva. Ficar de ponta cabeça pra vocês, gente. Sinto muito. Depois a morte no corpo, 2 de espadas no coração, 7 de copas na comunidade, 7 de paus na mente, rainha de paus, uma carta maravilhosa aqui no campo espiritual, e o 2 de ouros na questão de conselho. Então, eu vou fazer o seguinte, para ficar um pouco mais dinâmico o vídeo, eu vou subir a câmera de novo, vou pegando carta por carta, explicando para vocês, beleza? Tira um print aqui se você quiser, depois inverte aí esse print para poder acompanhar melhor. Vamos lá? Bom, então, no topo desse guarda-chuva nós temos o carro, que é um arcano de avanço. O que eu tenho para dizer através dessa carta aqui é que novembro vai ser um mês de movimento, vai ser um mês de progresso, vai ser um mês promissor de maneira geral. O carro, ele passa por cima de alguns obstáculos. Então, se nesse momento da sua vida você está sentindo que tem algumas coisas travando o seu caminho, tem fulano que me atrapalha, tem ciclano, tem isso, tem aquilo,
eu tenho essa questão financeira aqui, essa pendência de lá, eu tenho essa outra coisa. São obstáculos na nossa vida, na nossa estrada. E o carro faz o quê? Ele atropela, ele passa por cima. Então é uma carta que mostra a superação de alguns obstáculos, certo? E ele também nos incita a agir com um pouquinho mais de razão do que emoção. Acredito que é algo que vai cair mais vezes nessa leitura. Por quê? Porque ele precisa fazer o movimento dele independente de apegos emocionais ou do tipo saudosismos, qualquer coisa que leve ele para trás, que dificulte esse movimento. Então o carro ele vai pedir que você mantenha seus sentimentos, porém saiba conduzir a sua vida sem se deixar se levar ou se prender por esses sentimentos, tá? Então é um mês que te pede assim mais essa postura racional, sabe, de tomar decisões, agir e tudo mais, para fazer esse mês ser realmente promissor. Quando a gente olha para a carta do corpo, que representa o trabalho, o dinheiro, ou até mesmo sua saúde física e tudo mais, temos o arcano da morte. Esse arcano é bem interessante porque ele fala sobre transformações. Então, dentro do contexto dessa leitura, ele vai trazer mudanças nas questões financeiras e profissionais. Seria talvez um mês ali de pivôs profissionais, saídas de trabalho ou inícios de novos trabalhos, novos projetos. É um mês de você deixar para trás aquilo que está improdutivo e começar a focar em novas ideias, se abrir para novas perspectivas. Vamos tentar entender um pouquinho a carta da morte? Ela não tem aquela foice? Nesse tarô aqui não tem, né? Mas no Marcela, por exemplo, tem a foice. A morte mitológica tem a foice. E o que é a foice, senão um instrumento agropecuário, assim, um instrumento da roça? O que você faz com a foice? Você arranca aquilo que já está improdutivo. Você pega aquelas raízes que não estão mais dando frutos, aquelas coisas, e arranca com a foice, você corta. Por quê? Para plantar algo novo naquele mesmo lugar. A vida é assim, né? A gente tem nosso tempo de vivência aqui, vai chegando um momento que a gente vai ficando velhinho, 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 não dá conta de mais nada, não consegue produzir, não consegue fazer nada direito, papapá, até que vem a foice, arranca fora para dar espaço para a gente nova chegar. Tá tudo certo, gente. Então, da mesma forma, na sua vida profissional, nesse momento, você precisa agir dessa forma, você precisa ser essa foice, né? Fazer dessa foice uma ferramenta para você, ou seja, tirar fora aquilo que não está servindo na sua vida profissional, na sua vida financeira. Eu tenho um projetinho ali com fulano, mas não está indo para frente, não está dando certo. Corta fora. Esse é o momento de cortar fora e, consequentemente, na medida em que você corta fora, você abre espaço para novos projetos, novas ideias, novas coisas aí na vida financeira e profissional, tá? Depois temos a carta do coração, que representa o campo emocional, a vida afetiva e tudo mais. Aqui marcado pelo 2 de espadas, né? Nessa carta, inclusive, nós temos dois homens brigando por uma pessoa, né? Por uma mulher, né? Dando aquela sensação de disputa, assim, né? E ao mesmo tempo que falamos sobre disputa, falamos sobre dúvidas, né? Porque essa pessoa que está aqui no meio da carta, ela não sabe o que ela quer, né? Ela está de olhos vendados, ela está parada, paralisada, num momentinho ali de descanso. Então, o que eu tenho para dizer sobre sua vida afetiva nesse momento é que não é o mês mais romântico da sua vida, não é o mês das grandes declarações de amor, das grandes mudanças amorosas. Pelo contrário, pode ser um mês onde seu coração precisa mais de paz do que de adrenalina. E eu acho que isso é ótimo por um lado, né? A gente vive numa época de muitos estímulos, muita coisa acontecendo, muita notícia. A gente vê que o fulano, o ciclano, o Beltrano começou a namorar, porque tá tudo ali nas redes sociais, tá tudo quase que como uma extensão da nossa mão nesse aparelhinho aqui. Então, a gente se acostumou com isso, mas o ser humano não é isso, né? Antigamente, para a gente encontrar um par era coisa rara, e era uma vez na vida e acabou, né? Então, partindo dessa ideia também, o 2 de espadas ele pede para você questionar se você não está buscando demais por emoções, por adrenalinas, por movimentações na vida emocional e de repente tudo que você precisa é de um pouco de calmaria, um pouco de paz. Às vezes a gente se sente carente, né? É normal. Eu queria ter alguém comigo, tudo mais. Mas faz parte do rolê, sabe? Assim, simplesmente o 2 de espadas pede para você esperar, para você parar um pouquinho com essa ânsia de querer muita coisa e sentir o momento. Seja um momento sozinho, seja um momento ali você e seu parceiro, sua parceira, independente. Não vai ser um mês de movimento no campo emocional. Então é um mês que não adianta você ter altas expectativas, sabe? Segura a onda aí e leva de boas aí esse mês em relação ao coração. Lembra que nós já falamos no carro de levar o mês com mais racionalidade do que sentimento? Pois é.
A próxima carta é a carta que vai falar sobre suas relações interpessoais durante esse mês de novembro. Amigos, crushes, colegas de trabalho, clientes, família, tanto faz. E aqui nós temos o Sete de Copas, que é uma carta de perdição, assim, é uma carta de alguém que está perdido em muitas ideias e talvez com pouca ação, com pouca atividade. O que eu tenho para dizer sobre sua vida social, então, nesse momento? Muito pensamento, muito planejamento e pouca ação. Conversar com a pessoa, vamos sair, vamos, que dia, vamos ver, vamos tal, 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 e não vai, sabe? Então, assim, colegas de trabalho, contatos profissionais, vamos fazer tal projeto, vamos iniciar tal coisa, vamos, e não vai, sabe? Então eu vejo muito a questão de estar acontecendo movimentos, mas movimentos muito mais mentais do que atitudinais, né? Muita imaginação, vamos fazer tal coisa, vamos para lá, né, tal, e acaba não se concretizando. Nessa essência dessa carta, podemos até imaginar um mês com falhas de comunicação, com muitas mensagens chegando, mas mensagens que, ó, não quer dizer nada com nada, sabe? Pessoas que falam uma coisa e faz outra, então assim, também não é um mês muito legal para você confiar demais nas pessoas, não passa muita credibilidade aqui, né? A pessoa vai te prometer e depois vai deixar de cumprir, não por maldade, mas porque a cabecinha tá longe e tudo mais. Então é um mês assim, meio aéreo demais. Para lutar contra essa energia, para tentar trazer um pouquinho mais de praticidade, objetividade nesse mês, você pode buscar uma energia de aterramento, né? Você pode buscar uma conexão aí com o elemento terra, tá? Ou seja, tanto de maneira mais prática, por exemplo, vamos sair, vamos, dia tal, tal hora, vamos. E sabe, ser mais firme nesse sentido, quanto de maneira, assim, trabalhos espirituais, conexões, por exemplo, se conectar com cristais, plantas, manter plantas no seu altar ao longo desse mês, pisar descalço na terra, sabe? Enfim, tudo que você fizer associado aos elementos da terra, né? Eu acredito que vai ser bom, vai suavizar um pouco essa energia. Porque se você não tomar esse cuidado, você pode passar o mês inteiro ali, ó, imaginando, vivendo coisas no mundo da lua, vivendo um monte de coisa na tua cabeça, mas na prática, sem ter nada disso, certo? Próxima carta, agora em relação à mente, temos o Sete de Paus. Essa é uma carta de batalha, de confronto, como você pode ver aqui no próprio desenho da carta, né? Tá alguém descendo ali para descer a porrada em geral aqui, né? Então nós temos uma mente conflituosa, conflitante, eu nunca sei falar, gente, perdão. Mas é uma mente que não quer descanso, que não consegue descansar. É uma carta que me dá margem, deixa margem, para que durante esse mês você possa se sentir um pouco ansioso, você possa se sentir um pouco perdido nos seus pensamentos e achar que, tipo, cara, como eu faço para desacelerar um pouco isso, para parar um pouco, né? E eu acredito que a questão que nós vimos no Dois de Espadas, de buscar um descanso para o seu coração, vai favorecer também essa pressão mental que você pode estar passando durante esse momento de novembro, tá? Talvez aquela correria do tipo, cara, eu preciso fazer funcionar o que falta aqui para acabar o ano, tal, preciso correr atrás disso, daquilo. Cuidado, tá? Cuidado que nem sempre é assim, né? De repente você acaba se cobrando demais. Então, buscar um pouquinho mais de leveza pode ser interessante. E olha que interessante também, nessa carta do Sete de Paus, nós temos um cara que está descendo uma plataforma para brigar com os outros. Ele estava aqui em cima. Então ele teve que se rebaixar, ele teve que diminuir o nível para poder brigar. Então pensa também se aquilo que você está gerando de confronto, de conflito mental aqui, não é uma coisa que você não deveria estar se preocupando. De repente você está rebaixando o seu próprio valor, né? Você podia estar se dedicando energeticamente a coisas maiores, temas mais elevados, coisas mais relevantes para sua vida e para a vida das outras pessoas. E você tá ali perdendo tempo em meio a fofocas, porque fulano falou isso de ciclano e tal, tal, tal. E aí coisas mundanas demais, coisas, sabe, entre aspas, tá mais baixas assim do que a sua atual energia. Tá? Então você pode estar se rebaixando para brigar, para justificar coisas que tanto faz. Você deveria simplesmente focar na sua caminhada, elevar a sua energia e seguir ali com a cabeça erguida, tá? Então, eu sei que falar é fácil, fazer não é fácil não, mas vamos tentar? Então é isso, cuidado aí, toma cuidado com a sua mente, ela pode se acelerar um pouquinho demais nesse momento. E em relação à energia da espiritualidade, temos a Rainha de Paus, que é uma carta muito livre, muito associado a você ser quem você é,
muito associado a um empoderamento, muito associado a você se amar e mostrar para os outros a sua própria imagem, né? Então nós temos assim uma mensagem da espiritualidade que chega para você para que você busque essa conexão com você mesmo de maneira mais profunda. Por quê? Porque eu, Renan, quando eu tô aqui gravando um vídeo para vocês, sou um Renan, né? Quando eu tô com minha namorada, eu sou outro, quando eu tô com meu filho, eu sou outro, quando eu tô com meus amigos, dependendo dos amigos, sou outra pessoa. Claro que eu tento ser eu mesmo em todos esses momentos, mas no fundo ninguém consegue, gente. Somos seres humanos. Nós acabamos nos modificando para nos encaixar em determinadas situações. E aí, quem é o Renan de verdade? Eu não sei. Ninguém sabe, né? Então eu fico nesse processo de autoconhecimento constante para buscar essa verdade. Se eu não tivesse meu nome, meu CPF, meu trabalho, o que sobra, né? E a Rainha de Paus, ela vem um pouquinho nesse sentido, te incentivar, te dar aquele empurrãozinho para que você foque nesse autoconhecimento, para que você entenda o que acontece com o seu corpo, com seus desejos, com seus sentimentos, com suas pretensões, com a sua forma de enxergar o mundo, enxergar as pessoas, tá? Porque quanto mais alinhado você tiver com a sua própria essência, mais as coisas vão fluir para você. Nós viemos aqui na Terra para sermos quem somos, né? Então, parece tão simples, né? O que você tem que fazer aqui nesse mundo? Ser você. E a gente não consegue, cara. A gente não consegue, é incrível. Então, a Rainha de Paus busca essa conexão. Eu também diria que vai haver uma energia de autoestima mais elevada, de empoderamento pessoal, sabe? Aquela coisa de você se sentir mais bonito, mais atraente, mais poderoso, mais forte, mais inteligente, mais capaz, né? Então, eu vejo muito essa energia se elevando assim nessa Rainha de Paus, que é muito bacana, mas use ela para o bem, use ela para você se conhecer, se aprofundar em si mesmo, certo? E por último temos o conselho que eu chamei de previsão, mas também soa como uma previsão aqui, que é o 2 de ouros, né? 2 de ouros, gente, nós temos um carinha fazendo malabarismos aqui entre duas moedas. Ou seja, é um mês de avanços, como nós vimos no carro. Podem haver mudanças no campo profissional, certo? Então tem muita coisa para fazer, a mente vai estar acelerada. Qual é o conselho? Você vai ter que ter jogo de cintura para equilibrar tudo o que acontece. De repente você está aqui num trabalho e você tem também um outro projeto profissional. De repente você tem uma questão pessoal a ser trabalhada, uma questão de autodesenvolvimento e tem outra questão familiar. De repente você tem interesse ali numa pessoa, na vida amorosa, mas aparece outra. Enfim, sempre essa questão de estar lidando com duas coisas ao mesmo tempo. E aí fazendo essas manobras para levar as duas coisas, mas tomando os devidos cuidados, porque também quem tudo quer nada tem. De repente, se você está equilibrando demais essas duas moedas, elas podem simplesmente cair e quebrar e você perde tudo, né? Então é ter essa habilidade de levar as coisas ao mesmo tempo quando for necessário, mas também ter o bom senso de saber quando você deve priorizar uma das coisas e excluir a outra. Pode ter muito a ver com o pivô profissional que nós falamos na parte do corpo aqui, né, na carta da morte, tá? Então você percebe que essa carta também sai como uma previsão, no sentido de que mostra que você vai passar por momentos turbulentos, por momentos de dúvidas, por momentos de ter que levar duas coisas simultaneamente. E o conselho também, né, que é justamente esse de você ter esse molejo todo aí para dar conta do recado, né? E superar essas situações aqui. Certo? Bom, meus queridos, eu, por mim, poderia falar mais 40 minutos aqui sobre essas cartas, porque eu amo falar, vocês já perceberam, eu acho. Mas eu vou tentar fazer vídeos menores aqui pro canal, então vou ficando por aqui, tá? Eu preciso muito que você conte suas impressões aqui embaixo, pelos comentários. Mostra o que você sentiu, o que reverberou, o que já tá meio que acontecendo, o que você sente que vai acontecer. Ou então volta depois, no final de novembro, e volta para contar pra gente também, que a gente quer saber, beleza? Mais um detalhe, quando você for comentar aqui embaixo, dá uma olhadinha no botão de inscrição, que às vezes você acha que é inscrito aqui do canal, mas não é. Essa inscrição também vale muito aqui, é um grande apoio pra gente. Beleza? Então é isso, vão aparecer mais vídeos aqui do lado para você continuar navegando aí no meu canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e um ótimo mês de novembro para você.